Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série Project em 5 minutos. Essa é uma série que eu tenho aqui no canal, eu publico um vídeo cada mês falando sobre um recurso, uma funcionalidade ou algum elemento do Microsoft Project que a gente possa utilizar para ajudar os nossos projetos, para nos auxiliar no gerenciamento dos nossos projetos e para nos ajudar a obter resultados de maneira mais fácil, mais rápida com o software, com a utilização do Project. Bom, o tópico de hoje então é relatórios. A partir da versão 2013, a Microsoft lançou um conjunto de relatórios que podem ser criados dentro do âmbito do projeto. Essa é uma grande vantagem, essa seção aqui, relatório, é essa seção nova que vai permitir a gente criar os nossos relatórios. E essa é uma grande funcionalidade que foi incluída a partir da versão 2013 do Project, como eu falei, porque permite que a gente crie relatórios que sejam relatórios dinâmicos, ou seja, eles vão apresentar os relatórios, as informações para a gente, as informações do nosso cronograma, baseado no que a gente tem no cronograma. Então, na medida que ele evolui, na medida que a gente tem avanço, na medida que as coisas vão acontecendo dentro do cronograma, o relatório vai mostrando, vai exibindo essas informações para a gente. Não tem mais aquele trabalho que a gente tinha nas versões anteriores de ter que exportar os dados do Project para o Excel, manipular os dados no Excel e a cada semana ter esse trabalho. Bom, para a gente construir relatórios no Project é muito fácil. Basta que eu tenha o meu cronograma. Aqui eu tenho um exemplo de cronograma. Não é um cronograma real, é um cronograma fake. Mas eu tenho aqui a parte de relatório. Vou clicar em novo. E aí eu tenho quatro opções. Eu posso criar um relatório em branco. Eu posso criar um relatório que seja tabela. Um relatório que use um gráfico. Ou uma comparação que seja tabela e gráfico, por exemplo. Eu vou criar um em branco porque eu quero mostrar para vocês o passo a passo de criação a partir do zero. Vou colocar uma numeração aqui, vou chamar de relatório de status. E eu coloco a numeração só para saber que esse é um relatório que eu criei, né? Tá faltando aqui um pedacinho do texto, que é um relatório customizado, não é um relatório nativo do software. Quando você cria o relatório, o que você tem? Você tem um canvas, né, uma área em branco, então ele não tem basicamente nada, tá? E isso aqui não é um problema para a gente. Então, a gente vai poder manipular as informações na medida que for necessário. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é um título só que foi dado, é como se fosse uma caixa de texto. Eu vou remover, não preciso dela. Pelo menos agora, né? Não vou precisar dessa caixa de texto aqui. E olha só que interessante. Por que ela não está removendo aqui? Estranho. Bah, vou dar um recortar que ela some temporariamente. E olha que interessante, a depender do tipo de relatório que você queira criar, você vai poder usar um gráfico ou uma tabela. Tá? Então, se você quiser comparar informações, se você quiser exibir informações visuais que te deem sentido, por exemplo, de proporção, você pode usar gráfico. Agora, se você quiser uma informação mais linear, uma informação que te mostre registros, então a gente pode partir para a utilização de tabelas. Para a gente poder começar, vamos imaginar que eu tenha que montar dentro desse meu relatório uma lista dos marcos do meu projeto. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui na tabela, o Project vai inserir a tabela aqui para o meu projeto e essa tabela vai exibir para mim a informação da linha resumo de projeto. Ou seja, eu tenho aqui o nome do projeto, a data de início, a data de término e o percentual concluído. Uma coisa interessante é que vocês podem ver que esse botão aqui, ó, dados da tabela, está ativado, tá? Quando você clica na tabela, os campos, né, que vão ser construídos ou que estão sendo utilizados pela tabela, eles estão aqui na lateral. Então, eu tenho aqui a minha lista de campos. É muito interessante a gente perceber que essa lista de campos apresentada é muito semelhante, ela é muito similar ao que a gente tem, por exemplo, quando a gente está utilizando uma tabela dinâmica do Excel. Então, eu tenho campos agrupados em duas categorias, tarefas e recursos, a depender do que você queira exibir, né? Então, aqui eu tenho, se eu mudar para recursos, eu vejo os nomes dos recursos, se eu mudar para tarefas, eu vejo o nome da tarefa. Tá? Então, você pode escolher se você vai trabalhar no nível de tarefa ou no nível de recurso. E aqui dentro você tem a lista de campos que estão disponíveis, classificados por categoria. Então, você vai ter informações de custo. Se você quiser saber informações de custo, as informações vão estar aqui. Se você precisar de informações de data, as informações vão estar aqui. Número, duração, sinalizadores, trabalhos, enfim. Então, toda a organização dos campos
é feita como se fosse uma tabela dinâmica do Excel e você tem a categorização dos campos, você monta a tabela baseado nos campos que você precisa. Aqui eu tenho a lista dos campos que estão sendo utilizados nessa visualização. Então, para dar um exemplo para vocês, eu falei que eu gostaria de montar o meu relatório de marcos, né, minha tabela de marcos. Quais são os marcos que eu vou entregar nesse projeto, por exemplo? Então, o que eu posso fazer? Esses campos aqui, ó, nome, início, percentual concluído, término, eu posso usar ou não. Digamos que eu não estou muito preocupado com o término. Eu posso clicar aqui com o botão direito, com o término não, perdão, com o início. Eu posso clicar com o botão direito aqui no início e posso remover o campo, falando que eu não quero necessariamente usar esse campo. Então, agora eu tenho o nome do projeto, o término e o percentual concluído. Mas vamos imaginar que aqui eu também posso aplicar filtros, tá? Então, hoje, qual é o filtro que está sendo aplicado? Eu posso determinar como o meu relatório vai exibir os meus dados. Eu tenho filtro, atualmente eu estou visualizando todas as tarefas, mas se eu clicar aqui eu tenho a lista de todos os filtros disponíveis no Project. Eu posso trabalhar com um agrupamento, então eu posso agrupar os valores que eu estou exibindo nessa tabela e posso também definir qual é o nível da estrutura de tópicos que eu gostaria que fosse exibida. Nesse caso, eu vou trocar, porque ele está mostrando para mim, dentro do nível da estrutura de tópicos, a tarefa resumo do projeto. Por isso que você só tem aqui o nome do projeto, a data de término e o percentual concluído, porque o nível da estrutura de tópicos está configurado para exibir apenas o resumo do projeto. Então, vou mudar aqui o nível da estrutura de tópicos, vou colocar todas as subtarefas, e aí ele vai apresentar aqui uma tabela com todas as tarefas do meu projeto. Mas não é dessa maneira que eu quero exibir, eu quero me concentrar apenas nos marcos, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em filtro e especificar marcos. Veja que eu tenho uma lista de filtros já pré-definida, e essa lista de filtros pré-definida é uma lista do próprio project. Então, eu tenho aqui marcos, marcos atrasados, marcos concluídos, marcos cujo prazo termina esse mês. Então, a depender do que você precisa, você já tem os filtros pré-configurados. Você não precisa criar nada novo. Isso aqui é muito legal. Aí eu vou filtrar aqui para marcos. Então, aqui a minha tabela vai demonstrar a lista de marcos. Eu posso fazer um reajuste aqui da tabela, por exemplo, né? Então, eu vou aumentar aqui a coluna do nome, para ver se cabe aqui tudo num item só. Vou pegar a coluna do término, vou diminuir também o percentual concluído. Na verdade, você precisa aumentar o percentual concluído, aumentar o nome, e aí você fica dessa maneira, tá? É muito interessante. Eu posso vir aqui no nome do marco, né? Clicar com o botão direito e trocar nas configurações do campo. Então, ao invés de usar o campo nome, eu posso colocar aqui o título marco. Então, eu sei qual é o marco e sei qual é a data de término e o percentual concluído. Uma coisa que acontece também, que a gente precisa ficar muito atento, é o seguinte: não necessariamente os marcos vão estar organizados em uma ordem cronológica. Tá? Então, se você estiver fazendo uma lista de tarefas e tal, não necessariamente essa lista vai estar em ordem cronológica. O que você pode fazer? Você pode também determinar a classificação dessa tabela. Então, se eu clicar aqui nessa opção de classificação, eu posso classificar pelo nome, pelo término, pelo percentual concluído, que são os campos que estão sendo exibidos agora na tabela, ou eu posso determinar uma classificação personalizada e posso falar, por exemplo, que eu gostaria de classificar pelo ID da tarefa. Então, se a gente achar aqui o campo ID, o ID é justamente a numeração, é a sequência como as tarefas estão organizadas dentro do cronograma. Então, você tem lá ID 1, 2, 3 e assim por diante. E aí os marcos são apresentados em uma ordem crescente pelo ID. O ID não precisa necessariamente estar aqui na tabela, mas eu posso usar esse campo para classificar. Então, aqui ó, a classificação já estava correta, eu só gostaria de garantir que essa informação está lá disponível. Outra coisa interessante, vamos supor que eu precise ter aqui em cima o nome do projeto, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma tabela que tenha só que a gente vai ter a mesma situação, né? Eu tenho o início, o término, o percentual concluído, porque esse é o padrão do project. Aí eu posso desmarcar aqui o término, desmarcar o início. Posso também vir aqui em número, desmarcar o percentual concluído. E eu tenho aqui o meu projeto. Tá lá. Aí eu posso trabalhar aqui com uma fonte diferente, né?
Se eu não quiser, por exemplo, mostrar o título também, eu posso clicar aqui em configurações do campo, posso colocar um outro título, ou posso não necessariamente exibir essa coluna aqui, né, o que mostra o título do meu projeto. Eu posso formatar isso daqui, por exemplo, para falar que eu não quero nenhum tipo de sombreamento. E aí você mata aqui o nome do título, apesar dele estar lá, ele só está em branco, por exemplo, né? Então esse aqui é o nome do meu projeto. Eu posso determinar que aqui dentro eu vou colocar um outro tipo de sombreamento, né? Vou colocar aqui, sei lá, preto, e a fonte do meu título aqui vai ser branca. Então, peraí. Posso pegar aqui a fonte e falar que essa fonte vai ser branca, por exemplo. Então, você pode começar a configurar o seu relatório, né? Vamos imaginar que agora eu tenho que ter aqui uma visão que me permita saber, por exemplo, o percentual concluído das principais fases do meu projeto. Então, eu posso vir aqui, adicionar um gráfico, por exemplo, e aí a lógica de adicionar um gráfico ela é basicamente a mesma. Então, no meu caso, eu vou adicionar um gráfico de barras, tá? Ele automaticamente vai colocar aqui as principais fases, vai colocar o trabalho real e o trabalho restante, que é uma informação que ele, a princípio, vai querer usar, né? Trabalho real e trabalho restante. Mas se eu quiser trabalhar apenas com o percentual de conclusão, basta que a gente faça as configurações do gráfico, como a gente fez na tabela. Então, eu posso clicar aqui no gráfico, a minha lista de campos ela vai aparecer aqui do lado, como a gente havia visto, e a configuração é basicamente a mesma, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a categoria de número, vou colocar o percentual concluído, ok? E vou remover o trabalho real e o trabalho restante, porque eu não estou preocupado com esses dois carinhas aqui agora. Ele automaticamente já filtrou o meu gráfico para nível 1 na estrutura de tópicos, ou seja, só estou trabalhando com as principais fases do meu cronograma. Mas a classificação não está legal, né? O encerramento está aqui, depois o desenvolvimento de relatórios, enfim, não está na sequência cronológica do cronograma. Por isso que eu preciso vir aqui e clicar em classificação personalizada para classificar pelo ID, como a gente havia visto. Peço para classificar, e aí eu tenho aqui disponibilização do ambiente do Project Online, preparação de backup, migração, enfim. A gente sabe também que o projeto nunca vai passar de 100%, então eu posso até mudar o eixo aqui também, que é uma configuração como a gente faria, por exemplo, no Excel, para determinar que o valor máximo do meu eixo vai chegar em 100 e as unidades aqui precisam ser de 10 em 10, por exemplo. Tá? Então, você tem que ter o eixo mostrando o teu gráfico até 100%. E aí você pode fazer as configurações do gráfico como a gente faria no Excel, né? Eu posso determinar que eu não vou ter borda, por exemplo. Eu posso determinar aqui que o título do gráfico não vai ser percentual concluído, vai ser conclusão das principais fases. E posso formatar isso aqui com cores diferentes, posso formatar o preenchimento de maneira diferente, enfim. Então, aqui é basicamente como a gente faria no Excel. Mas o grande ponto de trabalhar com a construção dos nossos gráficos e dos nossos relatórios, na verdade, aqui dentro do contexto do project, é que a gente pode determinar exatamente o que a gente quer. A gente basta inserir a informação que vai ser em tabela ou gráfico e depois eu faço a configuração para que as informações sejam exibidas na maneira que eu preciso, né? Ou seja, eu possa configurar o meu gráfico para que ele exiba apenas as informações que são relevantes para mim e que eu queira compartilhar com os membros do meu time ou com os meus clientes ou com algum interessado que tenha que participar desse projeto e que tenha que receber informações a respeito desse projeto. Posso criar quantos relatórios eu quiser e isso faz com que o nosso trabalho fique muito facilitado, porque o que vai acontecer? Eu tenho esse marco aqui, né, migração das configurações concluídas. Se eu for lá e disser que esse marco dentro do meu cronograma está finalizado, então, aqui, ó, migração das configurações concluídas. Vamos imaginar que eu pegue tudo isso daqui e diga que isso aqui está tudo concluído. Tá? Fiz isso, quando eu voltar aqui para relatório e for em personalizado, eu tenho aqui relatório de status, que a gente acabou de criar. Esse marco também já vai estar concluído e a fase de migração das configurações também já vai estar concluída. Ou seja, a gente tem aqui sempre
parâmetro que está sempre lendo as informações do cronograma e está sendo atualizado. Eu não tenho mais aquele trabalho de chegar no final da semana e ter que refazer todos os meus relatórios para poder compartilhar, para poder ter um entendimento do meu projeto. Beleza? Bem, pessoal, esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mas é assim mesmo, né? Não tem jeito, não dá para fazer em 5 minutos exatamente. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, tem um outro relatório aqui que eu trouxe, um outro projeto, que tem uma lista de relatórios que eu criei, tá? Na verdade, deixa eu clicar aqui em personalizado. É uma lista de relatórios que eu criei, tá? Aqui, ó, resumo do projeto, resumo de prazo, milestones, são os nossos marcos, né? Tarefas críticas, visão geral do cronograma, enfim. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, esse relatório, esse conjunto de relatórios, na verdade, ele está disponível para download de maneira gratuita. Você não precisa pagar nada, é só ir lá fazer o download e começar a usar. Tem um manual de instalação, de como instalar para você poder usar esses relatórios no seu dia a dia. Então, basta que você olhe o link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá vai ter as informações de como você pegar esse arquivo e como você instalar esse arquivo para você passar a utilizar os relatórios aí no seu dia a dia. Só para dar uma passada aqui geral, os relatórios estão configurados mais ou menos dessa maneira aqui. Então esse é o relatório de resumo geral, mas aí você vai ter outros relatórios, né? Você vai ter relatório de prazo, por exemplo, você vai ter o relatório de marcos, você tem o relatório de tarefas críticas, então tem vários relatórios aqui que já estão prontos, já estão configurados, é só você usar aí no seu dia a dia, espero que isso aqui te ajude. A descrição a informação de como baixar esse conjunto de relatórios e como instalar esses relatórios na sua máquina, para você passar a usar isso aí nos seus cronogramas, também vai estar disponível. Se você não quiser gastar tempo aí montando os seus próprios relatórios, você pode usar esse daqui que já está disponível, já está pronto, já está configurado. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe os seus comentários aí se já está usando esses relatórios personalizados no Project. Você cria os seus próprios relatórios. Você desconhecia. Como é que é? Você já sabia que isso estava disponível? Já usou alguma vez? Não usou? Queria saber aí a sua experiência na utilização de relatórios no Project e saber o quanto isso pode te ajudar, o quanto isso já está eventualmente te ajudando no seu dia a dia. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.